vocês também é o seguinte, em relação ao Wagner Mancini. Eu vejo o torcedor naquela dúvida, porque é um torcedor do Goiás que é desconfiado. Eu sou também. E eu não julgo, porque a fase recente do Goiás ela é muito ruim. Então o torcedor ele meio que tem aquela dúvida, aquela desconfiança que do dia para a noite as coisas vão piorar. Acho que qualquer coisa na vida você tem que correr um certo risco e enfrentar ele. Faz parte. Uh, o Wagner Mancini é o culpado desse momento do Goiás? Eu vou dizer que sim, por duas circunstâncias. Uma positiva e outra negativa. Pelo lado positivo, o time do Mancini no começo do ano jogava muito bem. Aquele time do Goiás que logo se encaixa no começo da Série B, aquilo foi o anormal. Tá? O normal do Goiás era começar a Série B com muita dificuldade. Em exceção ali aos dois primeiros jogos, eu diria, contra o Operário fora, né, que foi na segunda rodada, e a estreia contra o Amazonas, para mim foram dois jogos fracos do Goiás. E aí teve o Paysandu na Copa Verde. A partir do clássico contra o Vila, para mim o Goiás já começa a jogar bem, aquela partida na Serrinha. Então, o Mancini ele cria uma expectativa grande no torcedor. Por quê? Porque ele vinha de fato jogando muita bola. Mas o natural também da Série B é o segundo turno igualar. Então, olhando para agora, essa fase que o Goiás não joga tão bem, mas acaba vencendo, foi o caso do Operário em casa, foi também essa partida contra o América. Até gostei do primeiro tempo contra o Amazonas na parte ofensiva, mas defensivamente deixou muito a desejar. É o natural. Só que o Mancini ele precisa tentar reinventar a forma do Goiás jogar. Por quê? Está sendo um time muito sem criatividade. Uma coisa é se o Goiás tivesse uma dificuldade, por exemplo, para segurar os jogos, fizesse um gol e acabasse levando no finalzinho. É igual o Atlético Paranaense cansou de fazer até agora na Série B. Mas é um Goiás que nem sequer está criando mais. E nessa questão vai muito, principalmente do mental. Uma derrota dessa contra o Vila Nova, ela é capaz de destruir muita coisa. Então, foi importante que logo depois, né, dos grandes desastres do Goiás nessa temporada, depois que o Mancini chega, a derrota para o Vila fora. Um jogo que é normal, você pode perder um clássico ali, outro aqui. Mas a forma que o Goiás comporta-se em clássico nos últimos anos, ele cria um ambiente maior. E o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto também, lá no primeiro turno, foi o primeiro depois do Goiás ter perdido a Copa Verde da forma que foi para o Paysandu. Então o Goiás ele tem essa vantagem com o Mancini, que é o quê? De virar a chave muito rápido. Só que, para mim, a responsabilidade do Mancini nesse momento é de encontrar uma outra forma do Goiás jogar, tá? Às vezes um pouco mais propositivo. Eu estou vendo o Goiás abaixando demais as suas linhas e tentando recuperar essa bola e escapar em uma enfiada. Eu acho que é uma estratégia válida, mas não a todo momento. Aí, quando o Goiás tem um adversário mais recuado na Serrinha, isso vai acontecer com todos os adversários, né? Aquela primeira postura é de um Goiás mais recuado. O Goiás está tendo muita dificuldade e sendo refém dos lançamentos, daquela bola longa, aquela bola esticada, não surgindo o meio de campo. E por que eu cobro isso do Mancini? Em jogos recentes, o Goiás conseguiu fazer essa pressão e jogar bem ofensivamente falando. Contra o Remo aqui na Serrinha, o primeiro tempo do Goiás para mim foi muito bom. Contra o Amazonas fora de casa, o primeiro tempo ofensivamente também foi muito bom. Contra o Cuiabá, o segundo tempo razoável, o Goiás fez muito mais pelo esforço. Então assim, é um time que tem qualidade para isso. Só que está faltando para mim um pouco de confiança. Acho que o Mancini tem algum risco ou alguma desconfiança da diretoria? Não, tá? Pelo que a gente tem de informação, não é o caso, por exemplo, do Goiás perder 2 jogos e mandar o Mancini embora. Não parece isso. Mas existe uma cobrança interna, até mesmo do próprio Mancini, para o Goiás apresentar um futebol mais vistoso. O próprio treinador já discutiu isso. Ainda os resultados estão vindo. Só que o torcedor ele tem esse receio de as atuações ruins que já está acontecendo no Goiás, volta a repetir. Há quase 3 meses o Goiás é um time oscilante, tá? Há quase 3 meses, ali meados de junho, antes do jogo contra o CRB, já era um Goiás que dava sinais de um futebol mal jogado. Ele persiste até hoje. O resultado ainda está vindo. A gente espera que isso consiga dar consistência. Para o Goiás chegar ali já na casa de 50, 52 pontos, para tirar o acesso seria muito difícil. Só que há esse receio da torcida também de um futebol que não é bem jogado, os resultados também
pararem de vir. E aí, nessa circunstância, para mim, o Goiás deveria pensar, talvez, numa mudança de ambiente. O Mancini, ele é muito bom técnico. Tá? É o tipo daquele treinador que, assim, se pudesse você escolher um técnico para comandar a sua equipe pelos próximos 5 anos, acho que o torcedor não teria a menor dúvida que, da capacidade, né, financeira que o Goiás tem, seria o Mancini. Só que no futebol tem hora que não encaixa. Tá? Tem hora que não encaixa. Mesmo você tendo um bom elenco, um técnico, o ambiente não vai para frente. A confiança do jogador ela acaba sendo exposta. Não acho que chegou nessa situação ainda do Mancini, só que um futebol melhor jogado, eu acho que ele tem capacidade sim de tirar dessa equipe. E se isso não acontecer, os resultados pararem de vir, porque dessa forma que o Goiás está jogando, eu não quero ser pessimista, mas é questão de tempo para o Goiás parar de pontuar, gente. O Goiás não joga nada. Tá? Esse jogo do Goiás hoje foi horroroso, péssimo, tenebroso. Então, quando isso acontecer, espero que não aconteça, tá? Mas o Goiás, para mim, ele precisa mudar a sua postura. Seja a postura interna, a forma da diretoria também comunicar com o torcedor, para mim ela é ruim. Tá? A postura antes do jogo, antes do clássico, aquela coisa de você falar que é um jogo a mais, ok, mas não está de encontro com aquilo que o torcedor quer ver. E olha que o Goiás está na liderança da competição. É separar uma coisa da outra. O Goiás está na liderança hoje, é verdade, é muito bem merecido pelo que fez lá atrás. Tá? Isso não tira os méritos. Só que olhando daqui para frente, o Goiás não é um clube aposentado na Série B. Precisa continuar somando, colocando o dinheiro, colocando os seus pontos na poupança. Se isso parar de acontecer, o Goiás não vai atingir o objetivo. Então, para mim, acho que tem casca para isso. A pontuação do Goiás é muito boa. Tá? Assim, para tirar hoje o Goiás da Série A, teria que ter uma sequência muito ruim que ainda não teve. O Goiás pode até não tá jogando bem, não tá dando show. Mas o Goiás, por exemplo, nunca perdeu 3 seguidas na Série B. Né? Se a gente pegar até um retrospecto de 5 jogos, o Goiás nunca deixou de vencer pelo menos 2. 2,5, né? Um empate também. Quer ver? Pior sequência do Goiás foi justamente essa daqui, ó. Do jogo do Novo Horizontino, né? Que aí o Goiás fica 3 jogos sem vencer, ganha do Operário na Serrinha, perde para o Vila fora e agora volta a vencer. Então vamos considerar essa sequência do Novo Horizontino, né? Foram 3, 4, de 5 jogos, o Goiás perdeu 2. Essa aqui foi a pior sequência do Goiás. Duas derrotas, 2 empates e 1 vitória. Agora, indo para o recorte do jogo contra o América, são 6 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Com essa pontuação, o Goiás vai subir tranquilamente para a Série A. Só que aí eu gosto de ir repartindo as coisas, né? Momento a momento. A pontuação ela é muito boa e o Goiás, ele para mim faz um jogo contra o Botafogo na semana que vem aqui na Serrinha, é de extrema importância. Por quê? O Goiás precisa vencer esse jogo de qualquer jeito. Não importa se vai jogar bem, se vai jogar mal, chegar nos 47. Para aí você ter uma sequência fora de casa contra o Avaí e o Coritiba, que é possível o Goiás ganhar lá? Claro que é. Só que o natural é você ter dificuldades. Então, para ir um pouco mais leve, que essa leveza não seja jogar de qualquer jeito, não é isso. Mas com uma leveza de pontuação, sabendo que o que você fizer contra o Avaí e o Coritiba lá no Sul será extra, tá? E não para encher a barriga. Uma coisa é você lutar para não passar fome. Outra coisa é você lutar para ter um a mais, né? Isso qualquer pessoa prefere muito mais lutar pelo extra do que pelo mínimo. Então, esse jogo contra o Botafogo, ele é fundamental. Eu coloco uma pontuação hoje de 63 pontos, muito tranquila, tá? Para qualquer time chegar à elite do Brasileirão. 63 acho que será mais do que necessário. O Goiás hoje tem 44, então estamos falando de mais 19 pontos para serem conquistados daqui para frente. Ou seja, 6 vitórias e 1 empate. Né? 6 vitórias o Goiás chegaria a 18 pontos, mais um empate chegaria a 19. 19 com 44, estamos falando de 63. Então, ainda daqui para frente, restando mais 15 jogos, o Goiás precisa vencer 6 deles. E ainda teremos na Serrinha 7 partidas, né? Acho que é isso. 7 jogos na Serrinha.